Olá, amantes da Palavra de Deus. Independentemente de quando você estiver vendo esta gravação, hoje é um santo sábado do Senhor e no dia que o Senhor escolheu para nos dar a alegria da comunhão plena, porque comunhão com o Senhor é todo dia, né? Mas a alegria da comunhão plena entre família humana e família divina, eu tenho o enorme prazer de trazer Daniel capítulo 9. E eu digo enorme prazer de trazer Daniel capítulo 9 porque nas crenças e valores de cada pessoa, muitas pessoas vão ter o seu valor em outras alegrias. Para muitas pessoas, prazer e alegria é o final do Campeonato Brasileiro. Para outras pessoas é a Copa do Mundo. Para outras pessoas é o início do Carnaval. Para outras pessoas pode ser até algo um pouco mais simples do cotidiano e que nem é errado por isso, como as férias. Mas eu realmente, um dos maiores prazeres que eu tive na vida foi poder gravar essa série de vídeo para vocês. E Daniel capítulo 9 é simplesmente fantástico. Aliás, desde que eu comecei o capítulo 7, não esnobando os 6 primeiros capítulos, porque eles trazem uma importância grande de eventos para nós, mas nada como a parte 7 em diante do profeta Daniel. Sabem por quê? Porque é a metade profética do livro de Daniel em toda a sua profundidade. Aqui não há eventos do reino de Babilônia contados meramente, mas toda a profecia na sua totalidade, na sua imersão mais pura. Então, desde que começamos o capítulo 7, uma alegria, uma empolgação que eu não posso explicar para vocês me invadiu. Vamos fazer um pequeno flashback do capítulo 8. O capítulo 8 encerrou com Daniel desmaiando. É isso mesmo. Daniel teve uma visão tão assustadora que ele desmaiou. E o que foi que Daniel viu de tão assustador assim? Na metade do capítulo 8, Daniel está ouvindo um anjo falar. E ele disse para outro anjo, que também comentava a situação: até quando durará a visão do sacrifício contínuo e dessa transgressão assoladora, abominadora, horrenda, para que sejam entregues o santuário de Deus, o exército de Deus, ou seja, os filhos de Deus, os santos, a fim de serem pisados? E o anjo que estava conversando com esse primeiro disse: até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Vamos relembrar algumas coisinhas para vocês. Número 1. Por que Daniel 8 começa com a Pérsia? Eu não cheguei a comentar de todo, mas agora eu vou fazer um comentário bastante interessante. Todas as profecias, e eu desde Daniel capítulo 2, disse para vocês fazerem um exercício e chegarem diante do espelho repetindo a seguinte frase quase como um mantra: Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. Lembram-se disso? Por que é que eu disse isso? Porque todas as profecias têm o seu início em Babilônia. Tá? A grande apostasia teria início em Babilônia. Certo? Por quê? Porque a partir de Babilônia, seja lá nos tempos pós-dilúvio, tá? Quando houve a Torre de Babel, a religião de Babilônia foi a que se espalhou pelo mundo junto com a divisão das raças e nações humanas. E quando Babilônia começou a reinar de novo, nos tempos de Nabucodonosor, Babilônia deu um jeito de espalhar toda a sua cultura e religião por meio de dominação. E vocês podem me perguntar: mas Eduardo, Babilônia caiu. Mas a ideia de Babilônia não caiu, ela continuou viva. A religião de Babilônia foi transmitida ao Egito, à Pérsia, à Grécia, a Roma. De uma forma ou de outra, a religião de Babilônia é a que foi transmitida. Certo? E no fim dos tempos, eu digo fim dos tempos, já depois do tempo de Jesus, né? Não exatamente agora o tempo que nós estamos, a religião de Babilônia, disfarçada de cristianismo, profanaria o santuário de Deus e o povo de Deus. E isso duraria um período desde
da época de Daniel, passando pela Idade Média, 2.300 anos até que Deus vindicasse a sua justiça. O tempo mais longo de profecia da Bíblia. Não tem outro tempo de profecia tão grande quanto as 2.300 tardes e manhãs. No Apocalipse, nós vamos ver uma frase de um anjo já dizendo que não haverá mais tempo, ou seja, não haverá mais profecia de tempo, nenhum outro tempo de espera profética tão grande quanto as 2.300 tardes e manhãs. E por que é que Daniel capítulo 8 começa, então, passando por cima de Babilônia, se Babilônia era o centro da apostasia? Porque agora nós precisávamos focar no santuário. E quem dá a ordem de reconstrução do santuário? A Pérsia. Por isso que a profecia de Daniel capítulo 8 passa por cima de Babilônia. Quem era o rei da Babilônia na época do sonho de Nabucodonosor em capítulo 8? Era Belsazar, o último e mais fraco rei de Babilônia, aquele que perdeu Babilônia para os persas. Então, de acordo com a profecia de Daniel 7, as asas de Babilônia já haviam sido arrancadas. O poder político, conquistador, dominador de Babilônia já havia sido arrancado. Era só um poder ainda moribundo se agarrando a pouca vida que restava. Então, a Pérsia estava prestes a entrar no cenário do poder e, com ela, o cumprimento da profecia. E então, a partir do poder persa, o santuário terrestre seria restaurado, a construção do segundo templo. Mas depois ele seria destruído de novo e profanado fisicamente pela destruição do templo de Jerusalém, espiritualmente pela perseguição do povo de Deus. E Deus só começaria a vindicar a sua justiça e os seus juízos em 2.300 anos, a partir da reconstrução do santuário do segundo templo, aquele a quem Jesus pousou, fisicamente falando. Ok? Então, por isso, Daniel 8 começa com uma profecia que tem por centro a Pérsia, porque a Pérsia era agora o foco de referência para a profecia do santuário, não mais Babilônia. E Deus foca muito o capítulo 8 em Pérsia, na Grécia, e passa por cima até o importante Império Romano, porque Deus está querendo dizer, o santuário será reconstruído no período persa, o santuário será mantido o seu funcionamento no período grego, mas então um poder romano no futuro, de um dos 4 pontos cardinais do Império Persa, que não é o próprio Império Persa, mas um poder que virá de um dos 4 pontos cardinais do mundo, vai destruir o santuário. Por que aqui houve uma falta de foco no Império Romano? Porque embora o Império Romano tenha destruído o templo físico, o templo espiritual foi destruído na Idade Média. Tá? Então esse detalhe é importante de vocês gravarem. O certo é que Daniel ficou perturbado e desmaiou. E desmaiou e tentou levar a vida dele, mas foram alguns anos ainda até que a explicação viesse. Anos esses que se passaram até que Belsazar, melhor dizendo, fosse morto, até que o Império Persa se levantasse. Com Persa, o primeiro governante que reinou sobre a Babilônia foi o rei Ciro. Ciro passou e veio Dario, o segundo rei. Veja bem quanto tempo passou, tá? 3 reis no levantar do terceiro rei, Deus deu a explicação para Daniel. Pensem no tempo de espera. Para nós parece muito simples porque a gente vira uma única página e entra em outro capítulo. Mas Daniel esperou 3 reinados, tá? A partir do sonho do capítulo 8, para que ele recebesse a explicação. Por que Daniel não recebeu a explicação logo de imediato? Porque ele precisava ver o cumprimento de outra profecia, tá? Então, no ano 1º de Dario, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, porque os reis se levantavam tanto da linhagem das Média quanto da Pérsia. Os 2 reis produziam, ou melhor dizendo, os 2 reinos produziam linhagens de reis. Era um reino, tá, de 2 braços, como nós vimos no capítulo 2, ou de 2 corcundas, como nós vimos no capítulo 7,
ou de 2 chifres, como nós vimos no capítulo 8. Tá? Então, Dario, filho de Assuero da linhagem dos Médios, foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros. Que livros ele está falando? Ele está estudando as escrituras judaicas. Então, ele entendeu pelos livros, e assim como hoje nós dividimos a Bíblia em duas, Antigo e Novo Testamento, essa divisão não é nova. Os judeus também dividiam em 2 as escrituras sagradas. Eles tinham a Torá, lei de Moisés, e os profetas. Já viram Jesus se referindo assim na Bíblia? A lei e os profetas. Então, ele estudou o livro da lei e estudou o livro dos profetas. Que o número de anos de que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E dirigiu meu rosto ao Senhor para buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza, a maneira judia da humilhação. Quando queria se humilhar perante Deus, um judeu tirava suas roupas, se vestia de roupas de pano de saco, cinza, fazia jejum. Às vezes o jejum era completo, às vezes era só de alimentos elaborados, um jejum de pão e água, e fazia oração. Por que Daniel buscou a Deus assim? Primeiro porque, alguns anos antes, quando ele teve o sonho relatado no capítulo 8, foi dito que a purificação do santuário, e ele entendia, ele pensava que estava sendo falado do santuário terrestre ali, se daria em 2.300 anos. Veja bem, pela lei de Moisés, o santuário não poderia funcionar sem que fosse purificado primeiro. Então, não adiantaria nem mesmo ter o santuário reconstruído se ele não pudesse funcionar por meio do ritual de purificação que Moisés escrevera lá no livro de Levíticos. Então, como é que o santuário vai funcionar? Deus disse que o nosso castigo seria 70 anos. Eu tive um sonho que o castigo seria 2.300 anos. Deus me ajuda. É o pecado da nossa terra? Então, Deus, eu vou confessar o pecado. Em que profecias Daniel leu especificamente? Essas duas aqui, Jeremias 25 e 29. Em Jeremias 25 está escrito: e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto. Que terra? Judeia. E estas nações servirão ao rei de Babilônia 70 anos. Acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, visitarei o rei de Babilônia e esta nação, diz o Senhor, castigando a sua iniquidade e a terra dos caldeus. Farei delas ruínas perpétuas. E no verso 10 do capítulo 29, um pouquinho mais adiante, está escrito assim: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Então Daniel começou a orar, pensando que Deus tinha se arrependido de dar liberdade ao povo judeu e ainda demoraria 2.300 anos para se manifestar, e não 70, que ele realmente viraria o seu rosto contra o seu povo. E Daniel começou a fazer a oração mais linda descrita no livro dele, e uma das mais lindas da Bíblia. E diz assim, eu vou ter o prazer de ler essa oração para vocês. Orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e tremendo, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Pecamos, e veja bem que embora Daniel não tivesse sido um pecador como seus pais, seus avós, ele se colocou no meio. Primeiro porque ele sabia que era um pecador necessitado do Messias futuro que viria, da graça, do sangue do Messias futuro. Segundo, porque ele era do povo judeu. Ele se identificou com o povo, ele fez uma oração intercessória. E isso fazia com que ele não tivesse a arrogância de se excluir. Se ele era judeu, de alguma forma ele pecou, nem que fosse por omissão, ao não reprovar os pecados dos seus familiares, vizinhos, compatriotas. Pecamos e cometemos iniquidades e procedemos impiamente. Fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós a confusão de rosto, e como hoje se vê.
aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tens lançado por causa das tuas rebeliões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence a confusão de rosto, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque pecamos contra ti. Ao Senhor nosso Deus pertencem a misericórdia e o perdão, pois nos rebelamos contra ele. E não obedecemos à voz do Senhor nosso Deus para andarmos nas suas leis, que nos deu por intermédio de seus servos, os profetas. Sim, todo Israel transgrediu a tua lei, desviando-se para não obedecer à tua voz. Por isso a maldição e o juramento que estão escritos na lei de Moisés, servo de Deus, se derramaram sobre nós, porque pecamos contra ele. Que maldições são essas? Assim que o povo estava prestes a entrar na terra prometida, Moisés escreveu e fez um cântico em Deuteronômio relatado, dizendo todas as bênçãos que se seguiriam a obedecer à lei que Moisés tinha prescrito ali, por ordem de Deus, e as maldições que viriam da desobediência. E ele deu instruções que após a morte dele, essas leis deveriam ser escritas e colocadas sobre 2 montes na terra prometida. O Monte Gerizim e outro monte ao lado dele, né? Perdão por esquecer agora o nome do monte, mas está relatado tanto em Deuteronômio quanto no livro de Josué, o nome do monte. Eu só lembro o Monte Gerizim, o Monte das Bênçãos, talvez por isso. Mas o monte ao lado era o Monte das Maldições, onde foi lido tudo que o povo seria abençoado se obedecesse ou amaldiçoado se desobedecesse. É isso que Daniel está se referindo. E ele confirmou a sua palavra que falou contra nós e contra os nossos juízes que nos julgavam, trazendo sobre nós um grande mal, porque debaixo de todo o céu nunca se fez como se tem feito em Jerusalém. Como está escrito na lei de Moisés, todo este mal nos sobreveio. Apesar disso, não suplicamos a face do Senhor nosso Deus para nos convertermos das nossas iniquidades, para nos aplicarmos à tua verdade. Por isso o Senhor vigiou sobre o mal e o trouxe sobre nós, porque justo é o Senhor nosso Deus em todas as suas obras que fez, pois não obedecemos à sua voz. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, que tiraste o teu povo da terra do Egito com mão poderosa e ganhaste para ti nome, como hoje se vê. Temos pecado, temos procedido impiamente. Ó Senhor, segundo todas as tuas justiças, aparta-se a tua ira e o teu furor da tua cidade de Jerusalém, do teu santo monte, porque por causa dos nossos pecados e por causa das iniquidades dos nossos pais, tornou-se Jerusalém e o teu povo um opróbrio para todos os que estão em redor de nós. Agora, pois, ó Senhor nosso, ouve a oração do teu servo e as tuas súplicas, e sobre o teu santuário assolado faze resplandecer o teu rosto. Daniel está intercedendo para que o santuário não seja restaurado só em 2.300 anos, mas agora que se cumpriram os 70 anos de cativeiro. Inclina, ó Deus meu, os teus ouvidos e ouve. Abre os teus olhos e olha para a nossa desolação e para a cidade que é chamada pelo teu nome. Porque não lançamos as nossas súplicas perante a tua face, fiados em nossas justiças, mas em tuas muitas misericórdias. Daniel entendia a salvação pela graça. Ó Senhor, ouve. Ó Senhor, perdoa. Senhor, atende-nos e age sem tardar por amor de ti mesmo. Ó Deus meu, porque a tua cidade e o teu povo são chamados pelo teu nome. E enquanto Daniel orava essas palavras lindas, Deus, em sua misericórdia, não se aguentou e disse: Gabriel, desce. Sai daqui do meu trono, vai lá na terra e fala com Daniel. Agora, para quem acha que a velocidade da luz, de repente, é a maior velocidade do universo, não está pensando muito em quanto tempo Daniel, ou melhor, Gabriel, levou para sair do trono de Deus e levou para chegar até Daniel. Ou ele usou uma velocidade superior à luz, ou então ele usou uma ponte de Einstein-Rosen. Eu gosto de pensar essas coisas, porque eu gosto muito de ler ciência, física moderna. E assim, se vocês querem saber o que é uma ponte de Einstein-Rosen, né, no filme
dos Vingadores torce e locomove desde Asgard até a Terra através de uma dessas pontes, chamada pelos antigos de Ponte do Arco-Íris. Então, os antigos descreveram esse modo de locomoção interestelar, mas eles não sabiam nem o que era, né, que Einstein e Rosen chamaram de buraco de minhoca, né? Então, essas pontes interdimensionais servem para percorrer grandes espaços, ultrapassando mesmo a velocidade da luz. Mas a gente não é capaz de ver isso porque não temos tecnologia para fazer uma ponte de Einstein-Rosen. Mas é só um comentário à parte que eu queria fazer, dada a urgência e o carinho de Deus em responder à oração e à súplica de Daniel. E aí, enquanto Daniel lançava a sua súplica perante a face do Senhor pelo monte santo de Deus, estando eu, ainda falando na oração, o homem Gabriel que eu tinha visto na minha visão do sacrifício, na minha visão ao princípio veio, melhor dizendo, voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Percebam que coisa interessante que Daniel está fazendo. Ele está orando às 3 horas da tarde, a hora do sacrifício da tarde. O templo poderia estar destruído, mas Daniel era um verdadeiro adorador e ele não deixava de orar na hora em que se devia fazer o sacrifício da tarde, a mesma hora que Jesus morreu. Ele me instruiu, falou comigo dizendo: Daniel, agora saí para fazer-te entender o sentido. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Imagina ouvir isso, muito amado. Quem não gostaria de ouvir de Deus ou de um anjo de Deus que ele é muito amado por Deus? Considera, pois, a palavra e entende a visão. E aqui eu vou parar, porque eu preciso que vocês entendam. Nessas próximas semanas, eu não vou estar fazendo 2 vídeos como eu vinha fazendo até agora. E sabem por quê? Porque eu preciso que vocês entendam profecias complexas que um olhar superficial vão atrapalhar e que vocês mergulhem na profundidade dessas profecias para entender toda a complexidade e beleza e como se relaciona com a primeira e com a segunda vinda de Jesus. Dentro de instantes.